Agora um novo rei surgiu sobre o Egito, segundo o Rabi Hia, ele realmente era um novo rei. Mas segundo o Rabi Yossi, ele era o mesmo faraó, só que emitiu novos decretos contra Israel, esquecendo-se de todos os benefícios que Yosef, né, lhe proporcionou, como se não o conhecesse. O Rabi Yossi e o Rabi Judá já estudaram com o Rabi Shimeon Bar Yochai. Rabi Judá disse: fomos ensinados que a expressão rosa sugere que o faraó ressuscitou por sua própria vontade, isso é, que ele não estava na linhagem dos reis egípcios e de fato não era digno de ser rei. Ele ressuscitou apenas porque era rico. O Rabi Simeão disse exatamente como foi o caso do Assuero, que também era inadequado para o reinado, mas obteve por causa de sua riqueza. O Rabi Eleazar e o Rabi Aba e o Rabi Yossi certa vez estavam caminhando de Tiberiades para Sefores. No caminho encontraram um judeu, que iniciou uma conversa ditando uma aflição sobre o Egito. Veja, Hashem cavalga em uma nuvem veloz e vem ao Egito, e os pequenos deuses do Egito fugirão da sua presença. Agora é preciso que a gente preste muita atenção no que nós vamos discutir, porque isso vai trazer uma metáfora profunda sobre todos os mundos espirituais e sobre a construção de como a Torá e a Cabalá vai trazer para a gente essa ideia de forças espirituais e deuses. Vamos olhar aqui no Isaías de Egito, montando uma nuvem rápida, Deus virá ao Egito, os ídolos do Egito temerão em resposta e o coração dos egípcios afundará dentro deles. Então, aqui temos a palavra Mitzrayim, e quem vem eu sempre confiro aqui, ó, é Adonai, né? A gente sempre confere porque pode ser Elohim, ou outro nível do nome do Eterno. A gente vai aprender a ver aqui. A primeira parte que nós temos que ver aqui é uma profundidade nesse texto, né? Veja, o Senhor cavalga uma nuvem veloz. Veja, o Senhor cavalga em uma nuvem, a gente está trazendo o Eterno como um ser dentro da nossa realidade criada, usando questões criadas. E aí a gente começa a desenhar. Imagina um Eterno cavalgando em uma nuvem. Aí você vai ter que botar um corpo, você vai ter que criar algo dentro da sua cabeça para formar essa ideia de que Deus está cavalgando ali uma nuvem veloz. E depois que ele mesmo, eterno, ele se movimenta dentro da criação. Veja, o eterno, ele como a gente viu na árvore sefirótica, ele é traduzido, né, para o nosso mundo. É preciso ter os planetas, todo o universo que vem coando a presença divina, vamos colocar assim, coando, até que a gente tenha aqui uma forma de existirmos, é, e ele possa também, de certa maneira, se apresentar. Essa construção aqui, ela é toda no mundo espiritual. Ela não acontece no nosso mundo em si. Toda vez que nós vamos ter um contato com o ser espiritual, são as letras. E aí pode se formar na cabeça da pessoa uma visão, uma metáfora espiritual para explicar aquilo que ela tem que entender dentro da sua concepção de mundo, de vida, ou seja, o que ela vai ver, como que ela vai ver, como que ela vai entender. Então isso é construído assim. Então essa construção de que Deus ele está navegando, ele está voando, isso é meramente uma linguagem antropomórfica para mostrar para nós o andar da espiritualidade nos mundos espirituais.
Diga-se de passagem que o Egito e Israel são o mesmo lugar. Ou seja, você está em Malhut, que é chamado de Egito, dependendo do tipo de formatação espiritual, mental que você tenha, e você também pode estar em Israel aqui. Por isso que é chamado, como é dito ali em cima, né, uma rosa, não é? Ou seja, Xuxaná. Então, é dito isso lá em Shir-Hashirim, e aqui é o local onde é bom para uns e ruim para outros. Pode ser o final, porque é um julgamento severo, haverá um julgamento. Por isso que está escrito lá, ainda que seu pecado seja como a escarlate, vermelho, eu tornarei branco como a neve. Está se falando dessas metáforas daqueles que começam a entender esse processo da Torá. Então, se eu entendo a Torá fora do conceito dos cabalistas, então eu estou sendo idólatra, porque eu já começo a fazer uma imagem do eterno dentro da minha realidade criada, ou seja, o eterno não está nessa realidade. Muito bem. E aí diz que ele veio ao Egito e os pequenos deuses do Egito fugirão da sua presença. A gente sabe que a Torá ela tem uma grande argumentação contra essas forças espirituais. Apesar de elas terem sido criadas pelo Eterno, elas são a borra da criação. E eram necessárias para que a gente pudesse existir. Pode falar. Alguém levantou a mão? O mundo é comparado com a rosa vermelha? Foi isso? É uma rosa de 13 pétalas, não é? Vermelha e branca. Porque para uns é julgamento e para outros vai ser salvação. Então a gente está a todo momento dentro desse aspecto, né? Salvação, sentença, salvação, sentença, mas não da forma que foi desenhado aí pela religião. O fator da pessoa ser salva, na verdade, vai funcionar como a gente viu na primeira aula. Vai depender se ela está aqui para consertar aquilo que ela errou, como foi no caso da aula sobre a reencarnação de Shilomo, que reencarnou 4 vezes. Aí você pode perguntar, mas você não está falando que esses personagens eles não existiram? Em certo aspecto, sim. Mas isso não quer dizer que não existiu alguém que consertou aquele parâmetro dentro da alma do ser humano. Veja, Israel vinha num parâmetro até no momento que ele precisou que uma moabita, chamada Ruth, ela entrasse e pudesse trazer uma semente. Então veja, se não houvesse essa mistura, aí a gente pode colocar agora racial, espiritual, então o rei Davi Meller não poderia vir. Quando o Davi Meller ele chega aqui, ele vem mesclado. Ele é uma realidade daquilo que era proibido lá atrás na Torá, com uma nova realidade que tinha que acontecer, era algo que causou um impacto na época. Por isso que a coisa foi séria para o lado do rei Davi. Então vão ter alguns sábios que eram servos de Saul discutindo sobre se Davi poderia ser rei de Israel, enquanto outros defendiam a linhagem de Shaul, porque Shaul ele vinha da linhagem ali eu vou lembrar já o nome, letra Lame de Benjamim. Por isso que Benjamim foi o único que não fez idolatria na tribo de Israel, porque ele estava dentro da barriga da sua mãe Rahel, quando eles se prostraram perante Esav. Então ele não se prostrou. O resto das tribos todas participaram de idolatria. Por isso foi que o templo foi construído nas terras de Benjamim. E por isso também o primeiro rei de Israel era um benjamita. Assim como a primeira mulher do rei Davi era também a filha de Shaul e uma benjamita. Só por causa da questão de não ter sido feita idolatria por essas pessoas. Então, a gente vai ver que é uma história dentro da outra história. Isso é muito bem explicado, porque se o universo está dentro de Deus, os planetas estão dentro do universo. Dentro dos planetas existem forças, ou seja, todo planeta tem uma alma, tem uma força. Nós também somos a mesma coisa. Nós somos um apanhado,
um apanhado, uma construção de tudo que existe no nosso mundo. Ou seja, para que um ser humano seja completo, ele precisa que dentro dele tenha vários fatores para que ele funcione. Não é a água, a parte biológica, tudo é uma coisa dentro da outra. A Torá também é assim, por isso que ela é formada por 32 caminhos. Então eu não posso ficar ancorado mentalmente a um fator só dentro da Torá. Quando a gente. Hoje eu estava falando sobre Baal Hanês, o rabino Baal Hanês, ele era um homem que ele pegava um versículo da Torá e era aí que se gerava um livro de explicação sobre aquilo. Porque na verdade o é. Se você pega a Torá para lê-la de verdade, conforme nós, os sábios, não eu, quem sou eu, eles faziam, o que que acontece? Então aqui você não tem só um Min, um Men, um Shin, um Aleph. Na verdade, se você pega aqui, ó, Machá, não é? Você tem aqui, ó, as partes da árvore sefirótica. Então, quando alguém vai ler aqui, que vai ler Machá, ele já está entendendo as ligações dos mundos espirituais entre Rohimá e Biná, Hesed e Gevurá, e também aqui, ó, Netzah e Od, tá vendo? Na verdade, Machá aqui não está significando somente uma palavra, mas no nível peixe, sim. No nível peixe, eu tenho aqui uma palavra, mas não é nada disso. Aqui está se falando desses aspectos dentro da árvore sefirótica. E aí vai sendo construído novamente. Mé, o Tsat, mais uma vez, ó, a água, que nós chamamos de Maim Nekuvim, que são as águas femininas, ou seja, veja, logo depois o Tsad está ligado ao Tsadik, que está ligado a Yesod, Ureche, que é Mercúrio, o Yud, que é Virgem, e o Mé, mais uma vez, aqui o Mé final. Então, mesmo que seja um Mé, seja final, já vai ter outro aspecto. Ou seja, o primeiro Mé ele é aberto e ele está gerando alguma coisa, um filho está nascendo. A última etapa ali, o Mé está fechado, quer dizer, é um momento diferente do primeiro Mé. E assim sucessivamente. Então veja, quando nós cabalistas vemos a Torá, a gente não está lendo igual todo mundo, a gente não está procurando, isso foi um pronunciamento do Egito. Não, a gente está indo aqui dentro dos caracteres, a gente está observando, tá vendo? Então a gente está analisando onde a gente pode tirar a verdadeira Torá. A verdadeira Torá é essa aqui, quando eu leio lá. Eu estou falando de mundos espirituais superiores. Eu não estou falando simplesmente do texto duro, ou seja, o pronunciamento do Egito, né? Eu não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. Existem aqui mais questões a serem discutidas. Está vendo? Aqui na tradução está aqui, que é um cargo, um fardo, um tributo, e etc. Mas na verdade não é isso que a Torá está falando. Na verdade, não há um fragmento, uma poeira, por mais pequena que ela seja, dentro de descrição desse mundo na Torá. Agora, também, isso não significa que a Torá não está totalmente nesse mundo dentro da alma do ser humano. Então, a questão aqui que a gente tem que castrar, que a gente tem que deixar ela presa dentro de onde ela é essa situação onde a Torá ela se torna literal. Porque é essa sentença que fez com que houvessem todas as guerras no nosso mundo, todas as questões religiosas, porque levaram a Torá literalmente. Então, se você pega a Torá literal, Moshe mata a gente, fala para não matar, ele mesmo mata, e daqui a pouco Deus perdoa, mas aí estão se matando tantas pessoas dentro dos acampamentos, entram em cidades, matam mulheres e homens, não é? E só deixam as virgens vivas. Isso abriu aí um leque para aqueles que tinham um ego muito grande de fazerem isso. É lógico que e Deus fez exatamente assim porque Ele quis que as pessoas entendessem assim. Por isso que no final as pessoas vão falar: poxa, mas por que que o Senhor fez isso? Ele falou: eu falei que não era para aumentar nem para diminuir. Vocês não só aumentaram, diminuíram, quiseram entender algo sem a ajuda dos sábios. Então, vai ser cobrado, como diz no livro de Obadias, que naquele dia
diz o seguinte: todos os sábios do monte de Edom, né, é, serão sentenciados ao final. Quando fala que é o final, é realmente o final. Aquelas pessoas elas vão ser julgadas, vão ser ensinadas. Qual é o julgamento? Se a gente está falando de Torá, a Torá é o julgamento, tá vendo? O julgamento, qual o julgamento? Intelectual em relação à própria Torá. Por isso é que é falado que se deve ter muito cuidado em ensinar essa Torá. Se você não tem habilidade, não é, de entender o que está escrito aqui, é melhor você, não é, não mexer com isso, né? Então, diz aqui, ó, que os sábios, ó, pois os libertadores marcharão até o monte Sião para julgar o monte de Exave. E o domínio será de Deus. Qual domínio? O domínio sobre a própria palavra, sobre a própria Torá. Porque não existe nada pior do que você mexer com a intelectualidade espiritual das pessoas. As pessoas, quando elas entram numa religião, cristianismo, judaísmo, espiritismo, qualquer coisa, elas entram acreditando. E, de certa forma, ainda que haja um egocentrismo, um desequilíbrio naquela alma, elas estão indo com toda a sua verdade, pelo menos é o que se acredita. Ou, pelo menos, buscando algo que ela acredite ser a solução para a sua vida. Por isso que também Deus vai testar as pessoas de outra forma. Devarim 13, ele diz, a gente já repetiu Devarim 13 algumas vezes, não é? Para que as pessoas possam ir ligando os pontos. Veja, olha, tenha cuidado em observar apenas que eu lhe ordeno, nada mais, não acrescente, não tire. Aqui não é só para tirar, não é para acrescentar. O que o rabinismo foi que eles acrescentaram muita coisa, se tornando a Torá algo muito pesado para as pessoas. Mas também é ordenado a não tirar. E se aparecer alguém fazendo algum tipo de milagre, então, ou dê um presságio e aconteça, vamos seguir a adorar outros deuses que você ainda não experimentou, mesmo que sinal o presságio nomeado para você se torne realidade, não dê ouvido às palavras daquele profeta ou daquele adivinho de sonho, pois o seu Deus está testando você para ver se você realmente ama o seu Deus com todo o seu coração e alma. Esse mandamento aqui é para toralistas, não é para as pessoas que já nasceram dentro da idolatria, que talvez, como Itró, não é, que era sogro de Moshe, ou seja, aquela alma que tem aquelas características, se voltem para o eterno. O próprio Moshe é uma realidade de que isso é possível, porque ele mesmo é criado dentro do Egito. Então veja, eu não tenho como explicar a Torá se eu não navegar pelos níveis. Eu fico ancorado a uma coisa, então eu falo, realmente, quem quebra o Shabat tem que ser apedrejado. Ali não fala sobre quebrar um Shabat, ali, ou 2 Shabats, ou 3. Quem quebra um Shabat tem que ser apedrejado. Então, a partir do momento que você cometeu esse pecado, já era, você tem que ser apedrejado. E quem vai pegar alguém e vai apedrejar nos nossos dias? Diz os nossos mestres, dizem os midrashins, dizem os estudos que o Beit Din, quando sentenciava uma pessoa à morte, nesse aspecto era considerado assassino. Então, levantava-se defesas para aquela pessoa e deviam aparecer pessoas para defender aquela pessoa. E que se não aparecesse é porque a pessoa realmente não prestava, né? Como foi o caso de Jesus lá, que ninguém dos sábios judeus foram defendê-lo justamente porque ele realmente não teve defesa, né? Apesar que aquele julgamento ali todo é um grande absurdo, uma coisa que começa num dia e já termina do outro, isso nunca existiu dentro dos parâmetros jurídicos, nem na nossa época isso existiu. Assim como outras questões ali que são faladas, são totalmente absurdas, emocionais e defendem o pecado, como no caso da mulher adúltera, né? Imagine se um marido pega uma mulher adúltera, é lógico que não vai sentenciá-la à morte, mas a ideia ali foi falar que a Torá estava errada. É lógico que a Torá não está falando de matar ninguém, mas a ideia ali era uma acusação contra os judeus e contra a Torá, de uma forma muito rasa, porque ninguém levava ninguém, nenhum sábio, para perguntar se ia apedrejar ou não. Isso era um assunto para o Sanhedrin. Isso foi definido pela Torá, pela própria Torá, que deveria vir a ver esse Sanhedrin. E até hoje existem, quando a questão é entre judeus, o julgamento é entre eles mesmos.
Então tudo é definido ali dentro, e quando a questão é bem casada e a pessoa tem realmente uma fé na Torá, ela vai seguir o que os sábios judeus vão falar. Então, veja, a questão dessa construção desses 32 caminhos, elas também vão estar agregadas ao que os nossos sábios colocaram como entendimento. Por exemplo, as 7 regras de Hillel e outras regras mais, né? Então, todas as regras elas devem ser seguidas, elas não devem ser quebradas. Todas essas regras não foram esses sábios que criaram, mas o nome deles estão codificado na Torá, que eles trariam e dariam uma tonalidade especial a essas leis de estudo, essas leis de comunidades, essas leis de entendimento da Torá. Por exemplo, a própria Torá é um livro, os nossos sábios dizem, que não se compara a um livro de Shakespeare. Então, seria loucura tentar pegar a Torá e colocar ela do lado de um livro de uma pessoa que tem uma veia artística, né, uma veia poética, ou até mesmo um imaginário muito amplo para construir uma história, né, complexa e muito bonita de se ver, diga-se de passagem. Então, eles ficam assim falando que realmente a Torá, com as suas histórias, é algo muito simples, mas que quando você parte para a internalidade e até alguns erros, né, dentro da própria escrita da Torá, você fica impressionado porque tudo aquilo ali tem um porquê, não está errado porque está errado, houve um erro, está errado porque existe um apontamento ali dentro daquele erro. Por exemplo, vai se partir, vamos pegar a palavra Toledot, né? Ela é uma palavra que tem um vav, ou dois vavs em algum lugar, ou o vav troca de lugar. Então, enfim, essa é a maestria da Torá. Mas dentro desse conceito que a Torá quer trazer, é exatamente que não existe um grão desse mundo dentro da Torá. E a percepção da Torá também não pode ser a esse nível, apesar dele existir, apesar dele ter sido permitido até o ano de 1995, quando realmente foi liberado para que todas as pessoas pudessem estudar essa Torá. Essa é a questão que a gente está falando aqui. Pode falar. Só a fim de conhecimento, Moré, em 1995, aqui no Brasil, chegou a internet também, né? Eu não sabia, Com não. ela, a expansão. Ah, tá, muito legal. Quem está falando? Que eu não... É o Sérgio, Moré. Ah, o Sérgio, você tá com a voz diferente, Sérgio. O que aconteceu? Tá resfriado? Não, acabei de comer um queijo com Ah, pimenta e mel. então tá doce, 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 né? Então tá, é isso aí. Pode falar, gente. Eu tô meio que encasquetado aqui com esse ano de 1995. Por quê? Não, eu acho que eu vi em no YouTube alguém falando também que foi liberado desse ano. Ah, sim, existe uma conta que você deve pegar os milênios, né? Se você pega, tudo está apontado nos 7 primeiros capítulos de Bereshit, que é a construção desses 7.000 anos. Tudo que você vê ali é a construção desses 7.000 anos, e no sexto dia ali o ser humano foi criado, né? Era o último da criação. Na verdade, quando está falando ali daquele humano que foi criado, não está falando do homem que foi criado lá atrás, mas está falando do homem que vai ser criado agora com a chegada do Machia. O Machia é um sistema intelectual, é um sistema que vai estar na mente de todos os seres humanos, mas terá que ser ativado pelo Zohar Kadosh. Porque quando a gente lê o livro de Obadia, o que nós vimos aqui? Vejam, perceba, não tem essa história de Mashiach nenhum. Na verdade, o que tem aqui, se você analisar e for honesto com a análise sobre essa vinda desses sábios, é que são vários Mashiachs, né? São salvadores. Olha, então, no próprio aspecto mais, vamos colocar aqui, ó. Aqui diz, ó, deixa eu só traduzir aqui. Ó, Libertadores, aqui botaram Libertadores. Mas você vai ver aqui, ó, Moshim, tá vendo? A palavra Machia tá aqui, ó.
Então, Moshim quer dizer que são salvadores. Eles vão subir no monte, né, de Sião. Veja, não é um só Machia. Quem são esses Machias? São esses caras aqui, ó, os nossos sábios do Zohar. Aí o que que acontece? Então você faz o cálculo e você, quando chega no ano de 5.995, a era está sendo trocada. Começamos com a era de touro, depois veio peixes e aquários. Então todo o Masal foi mudado. Você vai observar que no início lá não tinha Torá. Por que não tinha Torá no início, se a Torá ia salvar todo mundo? E quem não estudou a Torá lá atrás? Quem não estudou a Torá na época de Adão, na época do dilúvio, na época de Abraão, não tinha Torá ainda, não é? Então, o que que acontece dentro desse aspecto? Você tem que parar para fazer essa pergunta. Depois chega ali, na era de peixes, a Torá é entregue a Moshe. Na verdade, não era a Torá, essa Torá que a gente conhece. Era, na verdade, todo um sistema astral sendo mudado, porque a Torá ela é um sistema, ela mostra o nosso sistema astronômico, não é? Tudo que ia acontecer. Por isso que a Torá ela não pode ser mudada. Você tirar uma letra aqui do local, você está tirando um planeta, você está tirando uma ligação dentro desses planetas, porque isso não está falando de coisas desse mundo. Aqui nós temos um livro divino. Então, fazendo esse cálculo, quando chega no ano de 5.995, a gente tem essa aula também no nosso canal, os 7.000 anos para retificação. Lá tem um cálculo mais exato, porque de cabeça vai ser difícil lembrar aqui. Nós chegamos exatamente na sexta-feira à tarde. Então, quer dizer, se é sexta-feira à tarde, a gente está se preparando para o Shabat. O Shabat, na verdade, é o 7.000 ano, quando tudo será retificado. Se a gente faz a conta, a gente vê que a gente já está no ano 6.000, né? Estamos em 5.784, então já estamos nessa parte do ano 6.000. Quando chegar daqui a 216 anos, chegamos no Shabat do milênio. É o tempo que agora toda a humanidade tem para consertar tudo e entender tudo. Você veja que o que a humanidade avançou, tudo vai estar de acordo com o que a Torá ensinou. Não tem nada, exatamente nada, fora do que a Torá ensinou. Por isso que é incrível quando você vai lá, e eu aconselho vocês, veem a Torá e a história que a gente trouxe no nosso canal, e lá vai estar explicando um monte de coisa. Quando a lâmpada foi inventada, estava codificado já dentro da Torá. Quando Jesus nasceu, falou que o mundo ia se encher de lepra. Isso está na Torá, não quero ofender ninguém, mas está lá. Então, vale a pena, né, você dar uma olhada para você ter esse entendimento maior sobre isso, né? Se eu não me engano, o nome do vídeo é a Torá e a História. Não sei se tem um trem lá na frente que a gente botou como capa. 7.000 anos para retificação deve ter 2 ou 3 vídeos. E você tem que ver todo esse material para você compreender o que nós estamos ensinando aqui.